Olá, irmãos e irmãs, domingo, 7 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos para refletirmos a palavra de Deus. Quero acolher você para esse nosso momento de meditação, acolher quem está chegando agora no nosso canal do YouTube. Se inscreve, ativa as notificações. Quem me acompanha pelo YouTube, eu falo pelo YouTube porque tem o Facebook, tem muitas rádios, né? Quem está comigo pelo YouTube, é importante para o canal sempre o like, tá bom? E algum comentário, se possível. E é uma alegria, então, a gente poder refletir a liturgia da igreja nesse final de semana, lembrando sempre e toda vez que isso não dispensa de modo algum sua participação na Santa Missa, tá certo? Vamos meditar a partir do Evangelho, então, que está em São Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 39, e diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho desse domingo mostra, no escrito de São Marcos, o primeiro dia da vida pública de Jesus, da sua atividade missionária. Jesus começou tudo isso na sinagoga, não é? Pregando, libertando um homem, exorcizando um homem, né? Que estava lá possesso. Por isso que o Evangelho de hoje começa dizendo: saiu da sinagoga, sai do templo e agora vai para uma casa, a casa de Simão Pedro e de André. Não é? E ali então está a sogra de Pedro. Nessa cura simples de uma febre, não é? De um desconforto, onde vão interceder junto a Jesus: Senhor, o Senhor poderia dar uma bênção, não poderia fazer uma oração de cura por ela? Parece que ela não está bem. O que ela tem? Não, está meio de febre, está meio de cama. Veja, de longe isso aqui é o menorzinho dos milagres que Jesus fez. Mas essa sogra de Pedro está como que o resumo de todas as outras coisas poderosas e verdadeiramente portentosas que Jesus fez naquele dia e ao longo do seu ministério. Porque o Evangelho vai dizer então que a febre desapareceu da sogra de Pedro e ela começou a servi-los. E aqui está, meus irmãos, Jesus veio para nos devolver a capacidade de servir a Deus, servir ao próximo, servir à igreja. Toda pessoa que tem dificuldade de servir está com febre espiritual. Quantas vezes o bem para nós parece algo cansativo? Quantas vezes o bem que o outro precisa de mim, seja do meu tempo, do meu dinheiro, da minha paciência, da minha presença, parece que está tirando um pedaço de mim, né? Algumas mulheres às vezes partilham e dizem assim: Padre, eu não aguento mais ouvir a palavra manhê. Manhê, ai, padre, dá vontade de chorar. Manhê, ai, o que foi? Não é? A gente vai entrando nessa febre, nesse cansaço, não é? Físico, muitas vezes. Mas às vezes ele é mais moral e espiritual. A gente está de cama numa febre, esse encontro com Jesus, que restitui a sua vida e a minha a serventia. A gente se põe a servir a Deus, se põe a servir a igreja, né? E aí então, Jesus vai manifestar aqui todo o seu poder, toda a sua glória e toda a sua misericórdia para com uma multidão. Olha lá. Depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes, possuídos pelo demônio, a cidade inteira ali, não é? Gente de tudo, com qualquer tipo de problema, vai até Jesus. Porque em Cristo, queridos, nós encontramos a resposta de todos os problemas. Na palavra de Deus meditada e compreendida à luz do Espírito Santo, na história dos santos da igreja, na doutrina da igreja, você vai encontrando a resposta para tudo na sua vida.
Talvez você não encontre solução nem mágica, mas resposta e sentido, não tenha dúvida. Um Jesus que dá conta do ser humano, do encapetado ao sujeito que tem um problema no pé, ou tem problema na coluna, ou tem problema com o filho. Em Cristo a gente se encontra, entende? Em Cristo a gente encontra uma vida nova. Esse Cristo que visita a casa, esse Jesus que é íntimo, esse Jesus que está no templo, como estava no Evangelho do domingo passado, e é necessário, mas esse Jesus que quer estar na intimidade da casa do nosso coração, da nossa rotina diária. Porque a vida, muitas vezes, é um pouco assim, né? Você vê esse desespero do povo por Jesus, a primeira leitura, está lá no livro de Jó, Jó capítulo 7. E Jó disse, não é acaso, parece que eu vejo Jó suspirando, vamos ver se você concorda comigo. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Gente, talvez hoje esse versículo é a imagem da vida de muitas pessoas. A vida é uma luta, é uma fadiga, é uma canseira, né? Meu Deus do céu, se me deito, penso, quando poderei me levantar? Muito bem, ao amanhecer, na hora de levantar, já não vejo a hora de chegar, a hora de dormir, por causa dos sofrimentos dos dias. Outros sentem, olha lá, meus dias correm mais rápido que a lançadeira do tear, estão se consumindo sem esperança, como a vida passa. Lembra-te, Senhor, de que minha vida é apenas um sopro. A vida é um sopro. E vai ser uma pena se esse sopro, tão rápido, né, for só sofrimento, dor, angústia, tristeza, desencontro. Quando a gente encontra Jesus, as nossas contas fecham, a gente encontra sentido e a gente sai dessa canseira existencial. Claro, essa terra não é o céu, não é? E nas curas todas que Jesus fez, Ele está nos apontando para a eternidade. Mas veja, queridos, a vida não deveria ser essa experiência tão pesada, maçante e frustrante que muitas vezes a gente vive por falta de sabedoria, por consequência do pecado. Por isso o Salmo vai dizer, louvai a Deus porque Ele é bom, Ele conforta os corações. Em Jesus a gente encontra conforto, entende? A gente encontra descanso e restauração para a nossa vida e encontra ânimo para fazer como a sogra de Pedro, nos colocar a serviço. É a experiência que Paulo partilha conosco na segunda leitura, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade, é uma imposição. Ai de mim se eu não pregar, ai de mim se eu não evangelizar. Veja, Paulo, diferente de uma pessoa acamada com febre, Paulo é um homem que, ai de mim se eu não der a minha vida a serviço de Deus, ai de mim se eu não me gastar. E isso não é uma imposição, não é uma lei que se coloca, é mais forte do que eu, está dizendo Paulo, né? E aqui está um bom critério. Se a gente de verdade teve uma experiência com o amor de Jesus, né? Se Jesus de fato é o amor da nossa vida e o Senhor dos nossos dias. Essa imposição de ser para Deus, de se gastar para Deus, né? E aí ele vai dizer no versículo 18, em que consiste o meu salário de pregador? Em poder pregar. O que eu ganho em pregar? Pregar. O que eu ganho em me consagrar a Deus? Poder me consagrar a Deus. Deus é a recompensa de quem se dá a Deus. O que eu ganho com isso, Padre? Eu ganho Deus. O que eu ganho, Padre, em ser de Jesus? Ora bolas, você ganha Jesus. Deus é a recompensa nossa, minha gente. Claro, Ele vai cuidando de nós, Deus sabe nos dar carinho quando a gente precisa, desde que não nos infantilize. Deus sabe dar uns mimozinhos. Mas o que a gente ganha? É o que Paulo diz. O que consiste a minha recompensa de pregador? Pregar. Ser dele. E aí Paulo, a semelhança de Jesus, porque quando a gente anda com Jesus, a ideia não é só alcançar as coisas que Jesus tem para dar. A ideia é que a gente se assemelhe a Ele. Gente, nossa paz, nossa alegria está em parecer com Jesus. Não em ficar pegando as coisas que Ele tem para dar. Não é? Paulo vai dizer, me fiz fraco com os fracos, forte com os fortes, escravo com os escravos, livre com os livres, né? Judeu com judeu, grego com grego. Olha o que ele diz. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Paulo é o modelo da pessoa que por amor a Jesus, se adapta. Se faz o que não é até, né? Com todos me fiz tudo, para ver se eu salvo alguns. Aí ele diz, por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Isso é um chamado para a sua vida, para a minha vida. Ter parte no Evangelho, ter parte no reino de Deus. E aí então, quando a gente faz isso, nós trazemos para nós e ao redor de nós
A força da ressurreição. Presta atenção, vamos voltar no Evangelho. O que disse o Evangelho lá? Que a cidade inteira se reuniu, né? Depois do pôr do sol. Era um sábado. Para o judeu, o dia começa quando o sol acaba, não quando o sol nasce. Quando o sol acaba, começa um novo dia. Portanto, após o pôr do sol do sábado, é o domingo já. É o fim do dia da lei. E é o domingo, já aquela intuição da ressurreição. E Jesus passou um dia todinho para fazer uma cura, não foi isso? Depois do pôr do sol, quando acaba o sábado, a antiga lei, e agora vem essa graça que é o domingo, o dia do Senhor, quando Ele vai ressuscitar, portanto, já é domingo, entende isso? Está entendendo isso? Quando chega o domingo, então, Jesus aí cura no atacado, né? Cura a rodo, cura de caminhão, curou muitas pessoas, expulsou demônios. Olha o que esse evangelho está nos dizendo, que o dia do Senhor, quando bem vivido, sobretudo com a Eucaristia e a palavra, tem o poder de fazer o que uma semana inteira não fez. Por isso que às vezes na nossa correria a gente reza malemar aqui, mas se você participa bem de uma missa, olha lá, depois do pôr do sol, vai para a igreja, né? Se organiza aí, participa de uma missa. Se você está em estado de graça, olha lá, curas, milagres, as coisas acontecem. Os demônios são silenciados. E aí Jesus vai nos dar um exemplo para nós. Paulo se parecia com Jesus, pelo tanto que trabalhava, nós também precisamos. Mas a gente tem que se parecer com o Jesus orante, olha lá. De madrugada, então, depois de ter feito tudo isso, Jesus, quando ainda estava escuro, olha lá, antes do sol nascer, Jesus se levantou e foi sozinho rezar num lugar deserto. Minha gente, oração, você nunca vai ter tempo para ela. Você escolhe, você se consagra a isso, você faz um voto, um pacto. Olha o que Jesus precisou fazer para conseguir rezar. Ele precisou acordar antes do sol, porque depois que nasce o sol, você já viu como é o dia dele. Ele não tem tempo para mais nada. Mas Jesus entendia o que era mais importante e Jesus entendia onde é que estava a fonte de tudo. Ele vai sozinho no lugar deserto rezar. E aí então Pedro e os companheiros até se perdem. Cadê Jesus? Vão atrás e quando chegam, Jesus, todos estão te procurando, todos te querem. Jesus era um sucesso naquele dia. Entende isso? Então era hora de Jesus voltar ali para a casa de Pedro e, nossa, fazer selfie com todo mundo, tirar foto com todo mundo. Jesus é um sucesso. Mas porque Jesus reza, Jesus sabe qual é a vontade de Deus para ele. Veja, os discípulos não eram mal intencionados. Os discípulos queriam o bem das pessoas, queriam o bem de Jesus e estavam no momento de glória. Jesus, está todo mundo te procurando, vamos voltar lá. Arranca a mão os capeta lá, cura mais gente lá. Meu Deus do céu, não vamos perder a chance, Jesus. Não. Vamos para outros lugares, aldeias da redondeza, devo pregar também ali. Foi para isso que eu vim. Quando a gente reza, a gente sabe para que veio. Quantas vezes a gente não encontra o rumo da vida porque a gente não reza? E porque a gente não reza, a gente vai onde os outros mandam. Porque a gente não reza, a gente escolhe para nós o que os outros querem. Na oração, foi para isso que eu vim. Talvez os discípulos naquele momento acharam a ideia de Jesus uma bobeira. Como assim ir para outro lugar? Vamos ficar aqui, tá dando certo, vai mudar para quê? Mas Jesus rezava e ouvia. Foi para isso que eu vim. Por isso deixa essa multidão aí, vamos para outro lugar. Vamos mais à frente, né? E aí olha lá, andava por toda a Galileia, pregando, expulsando demônios, fazendo o bem. E como é que Jesus aguentava ser esse homem? Aguentava porque rezava. Quem não reza não faz o bem. Quem não reza não tem o bem para dar, né? É por isso a importância, meus irmãos, da oração pessoal. Por isso que na Igreja Católica existem as vocações que se consagram à contemplação, à oblação da vida, no silêncio, na oração. Por quê? Porque é a unção da igreja, é o combustível, é o oxigênio dos pulmões da gente. Não é? A oração. Jesus que reza e é guiado por aquilo que reza. E se a gente rezar, podemos ter certeza. Sim, é verdade, Jó, que a vida é uma luta. Mas nós vencemos essas lutas. Sim, Jó, é verdade que a vida é apenas um sopro, mas a gente vive bem esse sopro. Quem reza não se apega ao sopro de vida, não idolatra pessoas, coisas, prazeres e bens materiais. A oração tudo esclarece. Quem reza encontra o Deus do Salmo, que é bom e conforta os corações. Quem reza consegue ser tudo para todos, para ter parte com Jesus.
Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.